CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Bom dia, Gonçalo, tudo bom? Bom dia, Caio. Tá quase terminando a semana bem como começou, porque você dá aquela mensagem pra gente no início de semana, a gente já fica feliz e tá continuando motivado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Lembrando que a ideia foi de vocês, né? Vocês hoje fizeram essa ideia que montam toda a coluna, você, o Luiz, a Carla, e ficou muito bacana aquele minuto, né, para começar a semana, né? A gente adora. Tem chegado muita mensagem para mim. Pois é, e inclusive chegou mensagem para você que sugeriu o nosso tema de hoje. Pois é, Caio. Um ouvinte nosso, ele diz no e-mail que me mandou. Eu vou lembrar só o e-mail, tá, Caio, para ter chegado as mensagens. Por favor. Só contato@gpontes.com. Gente, anota aí. Contato arroba gpontes.com. Envia a sugestão pra gente, um tema que você acha que é interessante falar, refletir sobre esse tema que Gonçalo traz para aqui. Sem dúvida. E você recebeu essa mensagem de um ouvinte. E respondemos a todas, tá? Bom, diz o ouvinte no e-mail: depois de 1 ano e 8 meses desempregado, e depois de muitas persistências, de muitas dificuldades, de muita fé em Deus, consegui voltar ao mercado de trabalho em uma empresa que está no segmento de vendas. Por ter feito um curso, diz ele, na área de RH, a vaga que me foi dada foi exatamente nessa área, ou seja, organizar o departamento de pessoal e desenvolver ações motivacionais e otimizar o clima de satisfação entre os funcionários. Você teria dica, professor, a esse respeito? Olá, meu querido ouvinte, e obrigado por esse tão magistral tema. Diferente de tudo, pois né? É interessante já deixar claro, você pode falar sobre qualquer coisa. Gonçalo, eu estou aqui com um problema na minha casa, eu estou aqui refletindo sobre o universo. Vai surgir a dica. Que a gente pode fazer uma Vai dica. surgir a dica. Então, obrigado por nos acompanhar em nossa coluna CBN Motivação. Olha só, querido Caio, veja que tema que nos é colocado hoje, bem diferente do que temos comumente e semanalmente nos deparado aqui em nossa coluna. Porém, um assunto por demais importante, não só para o nosso ouvinte que contribuiu para essa coluna de hoje, mas para todos os que hoje trabalham na área de recursos humanos, pois muitos desses ainda vivem as estratégias, Caio, de um passado, esse pessoal que trabalha em recursos humanos, que está a cada dia mais distante, pois a evolução e a revolução que tem ocorrido no recursos humanos são tão intensas que quem não acompanhá-las vai ficar a ver navios, tá? Olha só, para o nosso ouvinte entender o que houve e está vendo, convido a todos a fazermos um passeio na história. Vamos nos lembrar, cara, do tempo de estudante, iniciando na nossa época estudantil, que aprendemos que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aboliu, portanto, a escravatura no Brasil. A partir de então, meus caros ouvintes, meu caro Caio, começou-se a surgir a necessidade de um departamento para que fosse organizada a questão da contratação. Ora, acabou a escravatura, agora eu vou começar a contratar as pessoas. E aí surge o departamento de RH, não com esse nome na época, mas a ideia era essa. Com o passar do tempo, esse departamento, Caio, ele foi criando importância por várias razões. Por exemplo, veio a Revolução Industrial, que trouxe um modelo de trabalho por produtividade, aí tem que se contar a questão do acompanhamento de metas, vieram as regras trabalhistas, depois a necessidade de se aumentar o filtro, e olha só, com o passar do tempo foi necessário o RH se especializar em fazer entrevistas admissionais, exatamente porque esse filtro começou a ter que existir para começar a selecionar pessoas por competência, por relação interpessoal e por aí vai. Também surgiu a entrevista demissional. Olha como foi evoluindo. Os exames médicos antes e no término do contrato de trabalho, os cuidados com a estabilidade temporária no emprego, o famoso endomarketing, que são ações motivacionais dentro da própria empresa. São tantas coisas. E aí eu lembro bem do último, a preocupação que o RH passou a ter com a sua responsabilidade de melhorar o clima organizacional. Ou seja, foi dada ao RH a responsabilidade de fazer com que os funcionários sentissem melhor produzindo no trabalho. O bem-estar do funcionário. O bem-estar. Né? E a responsabilidade passou a ser do RH. Mas veja, meu caro ouvinte que nos escreve hoje, tudo foi acontecendo como valor agregado para o RH. Ou seja, uma ação não substituiu a outra, ela foi se acumulando, ela foi se ajuntando e aumentando a responsabilidade do RH. E foi agregando valor. Né? Para muitos, isso fez com que a RH, por essa multiplicidade de responsabilidades, ficasse um setor pesado.
Contudo, Caio, respeitando todas as posições encontradas dos colegas que trabalham com RH e eu trabalho, na minha opinião, o que tem ocorrido é uma sobrevalorização de um dos setores mais importantes de qualquer que seja a empresa. O setor que trabalha como principal ativo da empresa, pessoas. Há até um ditado de uma universidade no Arizona que diz assim: empresário, cuida bem de seus funcionários, que eles cuidarão bem de seus clientes. Seja apresentando produtos, fazendo produtos, produzindo produtos, ou seja, produzindo serviços. Com a mudança do século XX para o XXI, olha só que é uma coisa interessante, o RH passou a viver um momento mágico, ainda mais importante, qual seja, o de ser responsável não só pelas horas extras efetuadas, pelas festas, pelas campanhas motivacionais, pela escolha do melhor funcionário do mês, pelo clima organizacional e tantas outras que eu já falei, mas o RH agora, no século XXI, passou a também ser responsável pelo alcance das metas do que se produz na empresa, seja serviços, seja produtos. Eu tenho defendido até, sendo contrariado por alguns setores de RH, que não é mais do gerente comercial a responsabilidade do alcance das metas de seus vendedores. Em verdade, o papel desse gerente comercial é aumentar o espaço da empresa e dos produtos que ele tem que colocar no mercado e estudar as estratégias para que isso ocorra de forma mais fácil e não ficar preocupado com a motivação de seus vendedores para isso ocorrer. Esse papel é do RH no século XXI. É o RH, Caio, que tem que sentar na mesa junto com a diretoria para definir as metas da empresa. Olha que coisa incrível. Pois só o RH sabe se a empresa detém um capital humano capaz de atingir a meta que se quer alcançar. Vamos imaginar a seguinte situação, Caio. Se fez aqui uma reunião de diretoria e disse o seguinte: a partir de amanhã eu quero que todos os nossos funcionários falem com nossos clientes em inglês. Se o RH não estiver presente, quem é que vai dizer se eles estão aptos ou não a falar inglês? É lógico que o RH vai ter que estar e colocar a meta. É o papel do RH acompanhar os números da empresa para saber onde e o que se tem que fazer com aqueles que não alcançaram a meta. O que desenvolver junto a eles, por algum motivo, eles se comportaram como se não tivessem feito parte do time. Em muitas ocasiões isso acontece. Demitir por demitir, meu caro ouvinte, ficou muito caro para as empresas, pois ela não se trata apenas da questão financeira pelo custo operacional que representa uma demissão, mas da cultura da empresa e dos treinamentos que foram investidos. E com a demissão, tudo isso é jogado fora e desperdiçado, Caio. Portanto, caro ouvinte, seja um RH, agora que você está começando essa nova oportunidade, principalmente na sua recente reinserção no mercado, seja um RH do século XXI. Aprimore-se nos números da empresa, conheça esses números, especialize-se em saber os porquês que as metas não estão sendo alcançadas, o porquê da empresa não está crescendo como planejado. Identifique esses motivos e torne-se um profissional de RH como sendo o mais ouvido de sua empresa. Logicamente, lembre-se, o conhecimento dos números que falam sobre o não alcance das metas não retiram do RH e suas outras e tão essenciais atribuições aqui que eu já falei anteriormente, que inclusive elas são fundamentais para a empresa, mas apenas agregaram valor para que o RH tornasse-se de vez um fundamental setor e o mais importante da empresa nos dias de hoje. São essas dicas, Caio, que tem hoje para quem está hoje no RH trabalhando. Inovação. Gonçalo, obrigado pela participação. Tá? Até a próxima semana, até segunda, que você entra com a mensagem. Se Deus quiser, Caio.